Boa tarde para todos. Aproveitando a vibração da música, a abertura do nosso trabalho, nós estamos rogando a Deus que o nosso verbo seja a vontade dele nessa tarde, para conversar sobre um tema que ao mesmo tempo é tão buscado por todas as pessoas e ainda tão distante da nossa realidade no sentido mais amplo e mais verdadeiro. Conta-nos uma história da tradição budista que havia um mosteiro numa estrada onde raramente passava algum viajante, e este mosteiro era cuidado por 2 monges, e esses monges tinham características bem distintas. Um deles, que era o responsável pela organização de tudo, era uma pessoa muito capaz, muito consciente, muito séria, muito inteligente e sagaz. E junto com ele trabalhava um monge que, além de ser uma pessoa muito irritadiça, muito grosseira, ele tinha um defeito na visão, e ele era caolho. E era costume, quando os viajantes passavam por ali, já que as vizinhanças ficavam muito distantes, pedirem hospedagem. E ali era um terreno considerado sagrado, que só poderia permanecer alguém que conhecesse o budismo. E para isso, todos os viajantes passavam por um breve interrogatório, que era a responsabilidade do primeiro monge. Mas um certo dia, depois de um trabalho muito intenso, estando ele cansado, já chegando ao final da tarde, início da noite, chegou um viajante pedindo estadia. E ele, naquele dia, pensou: por que só eu fazer isso? Vou pedir para que o meu companheiro faça o interrogatório. Mas preocupado com a forma e a maneira que isso pudesse acontecer, ele chamou o companheiro, chamou o viajante, colocou num outro ambiente e disse: vocês vão conversar sobre o budismo, mas não poderão falar uma só palavra. Falaram essa discussão por gesto. Ele pensou: isso vai demorar um bom tempo, eu vou poder descansar. E se retirou. Mas 5 minutos depois, o viajante veio e falou com ele: muito obrigado, eu queria tanto passar aqui, mas descobri que é impossível ficar aqui. Você me colocou diante de um gênio. Esse homem é um extremo conhecedor do budismo. Eu não posso argumentar com ele. Ele se assustou com aquilo. Mas como é que foi isso? Olha, quando nós nos sentamos, eu imediatamente falei com ele, apontei o dedo dizendo que há um só Buda. E ele disse, apontando para mim, com 2 dedos, que tem Buda e a sua doutrina. E ele novamente respondeu. A partir desse momento que eu respondi essa pergunta, ele me respondeu com 3 dedos. Eu respondi para ele com 3 dedos: a Buda, a sua doutrina e as 4 grandes verdades. E ele fechou a mão e me mostrou que tudo é uma e única coisa no universo. Ele saiu. Logo depois entrou o monge dizendo: nunca mais você me peça para fazer nenhuma conversa, porque eu não sou obrigado a ser humilhado, ofendido e destratado. O outro não entendeu. Mas o que aconteceu? Logo que eu sentei, ele olhou para minha cara e falou assim:
você tem um olho. Eu tentei consertar a coisa que eu mostrei para eles. Você tem 2 olhos. Ele virou e falou assim: nós 2 juntos temos 3. Eu falei assim: se você continuar com essa conversa, eu te dou um soco na cara. Tudo depende do ponto de vista. E nós vamos conversar nessa tarde sobre um ponto de vista de um tema profundamente importante, que é a questão da sexualidade. Isso aqui vai para frente como? Esquiva. É aqui nessa bolinha aqui, eu ensino como é que é isso aqui. Esse negócio de coisa moderna, cheio de botão, é complicado. A lata de volta. Ah, tá. Ok. A do meio eu te guardar. Vamos lá. Isso. Então nós vamos falar hoje sobre sexualidade dentro de uma perspectiva médico-espírita, trazendo várias informações que são frutos de um trabalho de orientação dentro da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais. Dentre os grupos que fazem parte dessa associação, nós temos um grupo que se chama Grupo de Estudo de Espiritismo e Psiquiatria. E ele atende pacientes que são considerados desafios. E por um período nós atendemos um grupo de pacientes psiquiátricos cuja tolerância eram problemas na área sexual e que tinham um componente espiritual muito intenso. Então muitas das informações que estão aqui, elas não estão expressas claramente dentro do movimento espírita, até porque, embora seja um tema muito importante, a literatura ainda é muito pequena sobre o assunto. Os espíritos têm muito cuidado, segundo Divaldo, numa conversa particular conosco, de falar sobre o tema, porque os homens costumam entender o tema do jeito que quer e depois dizer que os espíritos falaram aquilo que eles quiseram ouvir ou ler. Então nós vamos começar buscando Kardec na pergunta de número 200. Ele pergunta aos espíritos que orientam a codificação: tem sexos os espíritos? E eles nos respondem: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Aí, nessa resposta dos orientadores espirituais, nós temos 2 colocações diferentes. No primeiro momento, os espíritos falam sobre sexo ligado à questão da organização física. Desse ponto de vista, só existem na Terra 2 sexos, o masculino e o feminino, que depende da organização. Quando os espíritos falam que não como nós entendemos, a gente precisa se lembrar que a resposta dos espíritos, elas não se prendem especificamente à nossa condição da Terra. Elas se abrem a uma observação maior da vida atual. Porque os espíritos que estão vinculados, estão mais próximos à crosta, eles têm uma organização perispiritual muito semelhante à nossa organização e mantém uma expressão masculina e feminina do seu corpo perispiritual. Apesar da gente ter certeza que os espíritos desencarnados não precisariam ter nada do umbigo para baixo. A gente mantém essa coisa quando desencarna, porque a gente tem que reencarnar, porque nós não precisamos do aparelho gástrico
porque a alimentação no mundo espiritual seria principalmente a nível da inspiração e da expiração. E nós não precisaríamos de aparelho excretor, nós não precisaríamos de intestino, não precisaríamos de rins, e a gente não precisaria das pernas, porque a gente poderia vomitar tranquilamente, e a gente não precisava manter a genitália, porque, embora alguns espíritos queiram dizer o contrário, o que a maioria dos espíritos nos afirma é que espírito não transa com espírita para fazer espíritozinho, né? Isso não existe no mundo espiritual, embora algumas publicações atuais falem sobre isso e a gente não consiga entender. Mas além dessa expressão, eles nos lembram que o que liga os espíritos no mundo espiritual, que faz com que eles se compartilhem, é amor e simpatia, que é baseado na concordância dos sentimentos. O relacionamento das criaturas no mundo espiritual, então, está baseado nesse sentido. A pergunta 201 nos diz que em nova existência pode o espírito que animou o corpo de homem animar o de uma mulher e vice-versa. Primeiramente, nós precisamos ver o contexto histórico. Essa pergunta, se foi Kardec ou quem fez, foi atrevida, porque naquele momento, homem era um ser superior à mulher, e dizer que homem e mulher teriam o mesmo sentido, o mesmo valor, isso não fazia parte daquele contexto da história. Nós não podemos nos esquecer que a tradição judaica cristã que nós herdamos, ela durante muito tempo colocou certas classes em condição inferior. A mulher seria inferior ao homem porque o homem foi criado a partir de Deus e a mulher numa costela de Deus, então é um pedacinho à toa, não valeria nada. Depois os homens resolveram dar status para a mulher, elas resolveram subir em cima da cabeça dos homens, né? Durante muito tempo o índio e o negro não tinham uma alma semelhante ao branco. Então, quando eles fizeram essa pergunta, que hoje para nós parece óbvia e tranquila, isso não era naquele momento. E os espíritos são claros em dizer, de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E os espíritos concordam com a fala, né, da pergunta, que um homem pode animar o corpo de uma mulher numa outra encarnação, né? O espírito que foi um homem e o espírito que foi uma mulher pode animar o corpo de um homem, mostrando que essa situação ela é semelhante, e o que justificaria uma escolha diferenciada, por que encarna-se no corpo de homem ou no corpo de mulher? A pergunta é, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. E Kardec então comenta, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não é isso, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Então nós reencarnamos como homem ou como mulher, dependendo do tipo de prova, do tipo de experiência que nós precisamos passar. Não é uma questão presa simplesmente ao fato da sexualidade ou da sensualidade.
Mas é uma situação bem maior do que isso, e nós precisamos aprender a entender que essa experimentação, essa vivência, ela vai ser mais digna ou menos digna se a criatura entender a sua missão e vivê-la em plenitude. Como é que apareceu o sexo? É André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, que vai nos dizer que a primeira experiência que o princípio inteligente vive com prelúdios de uma reprodução sexuada, até então a reprodução na Terra era assexuada, vai ser entre esses seres inferiores, são um tipo de bactéria que vai ter um prelúdio de reprodução sexuada, mas é nas algas verdes que realmente se inaugura a comunhão sexual sobre o mundo. Primeiramente, a experiência de reprodução na Terra era a bipartição. Então tudo era clone. Todos os seres eram clones. Partiam de um ser que ele crescia, multiplicava as estruturas, separava-se e formava dois seres semelhantes, iguais. Com as algas verdes surge a comunhão sexual, e a reprodução sexuada ela tem um objetivo de aprimorar o sistema de defesa do espírito como instrumento de sobrevivência na Terra. Porque à medida em que um ser comunga da experiência genética que vem de linhagens diferentes, ele aprende e tem recursos diferenciados. Depois, nós vamos ver que a reprodução sexuada ela tem um outro objetivo, que é o objetivo de ligar as criaturas, de fazer com que nós tenhamos que conviver e compartilhar a vida, porque senão o espírito, numa busca egoísta, primitiva, permaneceria distante, longe de todo esse processo de crescimento. Ainda em Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que o princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico e espiritual, e traçando-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista, que é a busca da felicidade. Então, tudo isso que nós estamos vivendo no campo da sexualidade são experimentações. Mesmo hoje, estando no reino humano, muitas das coisas que nós vivemos e experienciamos, elas têm que serem reavaliadas e vistas do ponto de vista dessa destinação finalista. Se o que nós vivemos tem sentido e objetivo para a busca da felicidade. Porque, na verdade, muitas pessoas esperam, numa fala sobre sexualidade, uma receita pronta. É comum as perguntas: posso fazer assim, eu posso ser assim, eu quero saber como é que faz isso, aquilo. Olha, embora sendo médico, a gente não tem respostas prontas para tudo. E eu acho que essa é a grandiosidade da doutrina espírita, da gente não ter a obrigação de responder tudo, poder dizer, não sei, vou buscar estudar mais, a gente precisa pesquisar, porque o hábito nosso é de querer respostas. É certo isso?
é errado isso, eu posso fazer assim, eu não posso fazer assado. Nós estamos ainda num campo de experimentações e certamente a sexualidade, pelas dificuldades que o homem vive no momento atual, ela está muito distante de ser uma vivência divina como nós acreditamos que um dia vai acontecer. Como é que o sexo se diferencia? Como é que aconteceu esse trabalho? Será que existe só uma energia sexual com duas polaridades? Ou será que existem duas polaridades distintas, uma ativa e outra passiva? Será que os espíritos, quando são criados, eles já são criados machos ou fêmeas? E tem a oportunidade de aprender o outro lado da experiência no processo reencarnatório? Essas são perguntas que nós não temos um sistema de respostas a partir dos espíritos com uma profundidade. Mas André Luiz nos diz que os princípios espirituais, então é importante a gente ver aqui, que eles estão falando, não é de espírito, não está dizendo do humano, nos primórdios da organização planetária. Então, provavelmente o homem não era nenhuma experiência já esperada na Terra, traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderíamos nomear teor de força, expressando qualidades predominantemente ativas ou passivas. Ou seja, o princípio inteligente, quando veio para a Terra, ele já veio trazendo uma carga de sexualidade determinada e orientada pelos espíritos superiores que dirigem a organização da Terra. Assim, todos nós que estamos aqui, somos predominantemente ativos ou passivos e estamos à busca de uma completude, adquirindo recursos dessa outra polaridade que não é a nossa predominância e adquirindo também condições de utilizarmos da nossa polaridade com adequação. Poderíamos então dizer que há criaturas que têm no seu temperamento essas características ativas ou passivas, independente do corpo físico que ela apresente. Então, um espírito pode reencarnar como macho e ter uma atitude na vida passiva, que é contrária à organização física, e pode reencarnar-se como fêmea, trazendo essa atitude predominantemente ativa. Isso é muito importante, essa colocação de André Luiz, porque nos meus estudos sobre homossexualidade, é a única teoria que tem uma explicação lógica do porquê da possibilidade da existência da homossexualidade na Terra. A psicologia, a medicina, a antropologia, a sociologia, ninguém tem uma teoria que explica-nos com clareza a questão da homossexualidade. A teoria espírita nos dá a possibilidade de entender por que determinado momento ou determinada encarnação, uma criatura pode vir num corpo que é contrário
a sua predominância psíquica, aí já não é só uma questão espiritual, a sua predominância psíquica, e não conseguir viver a sexualidade no campo da heterossexualidade e partir para o homossexualismo. Só queria lembrar que nós vamos ter um tempo aí de perguntas, vamos tentar correr um pouquinho mais com o conteúdo teórico, para que vocês possam levantar perguntas e a gente possa estar atendendo vocês com maior clareza, embora a gente precise desse conteúdo da teoria para que vocês entendam muitas das nossas colocações. Essa é uma proposição que nós levantamos. Isso é meu, isso não é dos espíritos. Então eu faço questão de colocar isso aqui, porque vocês não falarem que foi André Luiz nem Emmanuel, porque o coitado dos dois, eles levam tanta culpa de coisa que os outros falam e dizem que são eles. Isso aqui é uma visão minha, do Roberto. Eu acredito que haja uma energia única, uma energia sexual, que envolve a mônada fundamental, que é o princípio inteligente, indiferenciado, e que quando ele se diferencia sob a tutela dos espíritos superiores, cada elemento apresenta aspectos que são antagônicos, mas são complementares. Então, as características de passividade e atividade, embora elas estejam em polaridades diferentes, elas se complementam. Então, a luz, e a ausência da luz, o frio, o calor, todas essas polaridades, elas se complementam. Nós precisamos nos encaminhar no sentido de uma completude. Nós vamos ver que Emmanuel, em Vida e Sexo, ele diz que o caminho no campo da sexualidade é a bipolaridade, a bissexualidade. Não no sentido de bissexual, como hoje o povo fala, mas no sentido de você ter todas essas manifestações na sua vida em sentido mais amplo. Então é Emmanuel que afirma que homem e mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Então ninguém que está aqui é só macho, só fêmea. Nós temos todos esses elementos de polaridade presentes em nós, inclusive do ponto de vista orgânico. Todos os homens que estão aqui têm estrógeno e progesterona, e todas as mulheres que estão aqui têm testosterona, que são hormônios contrários à expressão do corpo, mas que são necessários à nossa vida. Se nós não tivéssemos uma quantidade deles, muitas das nossas necessidades, inclusive metabólicas, não poderiam acontecer com propriedade. Então ninguém de nós está nessa condição única, porque nós já fomos trazidos para a Terra nessa condição de predominância e não de uma única manifestação energética, segundo fala-nos André Luiz. Para que a gente possa perceber isso, hoje a ciência sabe que até o corpo como um todo, ele é diferente. E o cérebro hoje já chamado de cérebro sexual. Nós temos o cérebro masculino e o cérebro feminino. Para começar, as mulheres têm
menos neurônios que os homens. Elas dizem que tem menos neurônio que os homens, porque elas precisam de menos neurônio para fazer as coisas que os homens fazem. A gente, para não ficar discutindo com elas, a gente acredita nisso e caminha pela vida sem uma preocupação. Mas a realidade é essa, que as mulheres têm menos neurônios que os homens. E isso tem uma explicação lógica e verdadeira, porque embora nós tenhamos mais neurônios, nós utilizamos menos o cérebro do que as mulheres. Então, se usar cérebro é sinal de inteligência, elas podem querer acreditar que são mais inteligentes do que a gente. A gente permite isso, elas riem, ficam alegres, satisfeitas, pelo menos elas estão caminhando para esse lado. Mas por que as mulheres têm menos neurônios? Porque as mulheres têm uma estrutura que chama o corpo caloso, nós vamos ver há pouco, que liga os hemisférios maior, e isso faz com que ela tenha conexão do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo mais intensa, o que não acontece nos homens. Os homens usam o cérebro direito, não conseguem usar. Os homens usam o cérebro esquerdo e não conseguem usar o cérebro direito. Por isso que as mulheres conseguem fazer mais coisas que os homens ao mesmo tempo. Por isso elas falam mais do que os homens, e já está provado, agora não tem jeito. E é por isso que as mulheres conseguem perceber os sentimentos das pessoas que estão ao redor com maior facilidade do que os homens, porque o cérebro feminino é diferente realmente do cérebro masculino. Então o cérebro masculino tem um núcleo, que é o núcleo hipotalâmico, que é a área, né, do controle da sexualidade. Isso fica numa área chamada pré-óptica medial. Então esse núcleo é bem no centro do cérebro e adiante dos olhos, e ele é responsável pelo comportamento sexual típico dos machos. Essa coisa, né, que o macho chega impondo, né, mostra, e que ele vai em direção, principalmente os animais, eles têm esse comportamento típico determinado pelo instinto. Então ele faz um jogo de dança mostrando a força, ele cobre a fêmea sempre de uma forma semelhante. Se você estimular esse núcleo na fêmea, ou em fêmeas que tiveram tumores nessa área, elas passam a buscar outras fêmeas se comportando como macho. É muito interessante a gente ver isso, porque os espíritos já falam no livro dos Espíritos da relação do organismo com as manifestações do ser, quando ele fala sobre loucura e idiotia. E isso cabe para todas as áreas. Então a sexualidade não é uma questão abstrata, fora da vida, não. Ela é muito física, e mais física talvez que a gente quisesse, porque é uma ação imensa no nosso caminho. De outro lado, o corpo caloso e a comissura anterior são relativamente maiores nas mulheres, além de mais tecido na massa intermediária, que conecta as duas metades do tálamo, o que explica a maior capacidade de identificar, exprimir emoções e para falar. Então, quando as mulheres dizem que os homens falam pouco, e eles não respondem, é porque o homem não tem a capacidade que a mulher tem de falar. Quer dizer, quase todo homem, né? Tem muito homem que fala demais. Deve já estar, o cérebro dele está com alguma alteração aí nesse campo de desenvolvimento. E não é uma alteração negativa, mas é um caminho que explica o papel do macho e o papel da fêmea na vida social. Os machos, eles
mal servem para ser reprodutores, porque precisam melhorar o afeto para se transformar em gente, né? O homem, infelizmente, é muito provedor e reprodutor, né? No campo do afeto, os espíritos masculinos na Terra estão precisando mudar de posição, e as mulheres conseguem identificar as primeiras emoções melhores, que é fundamental para a maternidade, e o falar é importante para a comunicação, para a educação e o ensinamento dos filhotes na sua caminhada, no seu crescimento. Nós ainda temos algumas alterações cerebrais que são muito interessantes. Os homens, quando envelhecem, eles perdem o tecido cerebral mais precoce e acentuadamente na região frontal e temporal, que controlam as emoções. Por isso que os homens, quando ficam velhos, vão ficando mais irritáveis e tendo mudança de personalidade, ficando mais ranzinza. Então, quando vocês reclamam que os maridos são muito ranzinza, não é mentira, não. Mas, para a infelicidade das mulheres, a perda das mulheres quando vão ficando um pouquinho mais velha, porque a mulher não fica velha, né? Só os homens, é mais acentuada na região do hipocampo e na região parietal. Por isso que as mulheres têm maior propensão para dificuldade de lembrar-se das coisas e de localizá-las ao envelhecer. Então, eu costumo dizer que os homens ficam ranzinhos e as mulheres ficam gagá, né? Elas começam, então mulher, eu não sei aonde que é isso, eu não sei aonde que está. Isso acontece, é sinal de envelhecimento, mostrando que os cérebros, eles se diferenciam. Então, homens e mulheres usam seus cérebros de maneira diferentes. Aqui, eu queria dar um espaço para lembrar que sexualidade, então, ela não se resume à expressão do erotismo, a questão da sensualidade. A gente fala em vivência sexual e as pessoas só pensam naquilo. E aquilo é só uma das expressões da sexualidade. O relacionamento sexual é uma expressão da sexualidade. Nós temos uma sexualidade que ela se amplia, ela tem um significado, uma experiência muito maior do que só essa vivência da relação sexual. Carneiro de Campos, falando sobre essa forma de sexualidade numa expressão mais profunda, ele nos diz que nós poderíamos, ao lembrar da fala de Emmanuel, que o sexo se expressa em todo o ser, em todas as suas dimensões, que nós temos uma sexualidade no corpo, uma sexualidade no campo psíquico e uma sexualidade no campo espiritual. Que a sexualidade no campo físico, ela é chamada de sensualidade. Que a sexualidade no campo psíquico, ela é chamada de afetividade. E que a sexualidade no campo espiritual é chamada de criatividade. Cada uma dessas expressões da sexualidade humana, ela tem um significado e um papel. Ele nos diz que a sexualidade no campo físico, ela tem duas funções básicas. A primeira, reprodução da espécie. A segunda, a retroalimentação das almas. Ou seja, que a vivência do sexo, do ponto de vista físico, ela tem como expressão na sua vida, primeiro, reproduzindo
outros corpos para serem habitados por outros seres, outros espíritos. E ela tem, né, a possibilidade de alimentar com uma energia diferente o parceiro. Por isso que no homem a sexualidade ela não pode ser vista só como uma função de reprodução. Eu digo que se nós, os homens, tivéssemos que utilizar a energia sexual só para reprodução, mulher ia ter cio, porque é o cio que define que a fêmea aceita ou não o macho, porque é para reproduzir. A não existência do cio na mulher nos dá a entender que o sexo ele deve ir além dessa função, que é essa da retroalimentação. Nesse campo, os espíritos nos dizem que nós vamos aprender, né, algumas coisas que são fundamentais para o crescimento do espírito. Uma delas, né, é a reciprocidade. O espírito encarnado, se ele só se prende à sensualidade, ele vai ter que preocupar em oferecer algo que seduza o parceiro ou a parceira para ter essa troca, porque senão não vai acontecer. Tem que ter uma reciprocidade. E que nós vamos aprender ainda aí uma outra faceta, que é a responsabilidade, porque macho e fêmea precisam aprender a responder pela sua vivência sexual, cuidando da prole que vem a partir dessa vivência sexual. Para que o ser viva essa sexualidade no corpo, Deus, sabendo do nosso egoísmo, resolveu nos dar um docinho, igual quando treina elefante para fazer trabalho no circo, né? Levanta a patinha, se ele levanta a patinha, ele ganha um docinho. A gente ganha um docinho, esse docinho chama orgasmo. Se ele não existisse, nós não íamos procurar ninguém, porque gente é chato, incomoda, atrapalha. A gente iria sozinho para esse mundo de Deus, sem ninguém nos incomodar. É esse ganho que faz com que as criaturas busquem e aceitem a vivência sexual. Nós vamos, né, ter que aprender nessa vivência, num determinado momento, essas características. A preocupação de uma troca, porque a sensualidade primitiva não tem essa preocupação. Eu quero ter prazer e azar do prazer do outro. Se nós já tivéssemos pelo menos essa preocupação de dar o prazer para o parceiro, as relações na Terra já estavam muito melhores. Infelizmente, isso não é uma constante, não é uma verdade. Apesar de toda a fala que nós temos hoje transparente de sexo, a vivência sexual da maioria dos casais é péssima. Eu estou falando como profissional, como quem ouve as pessoas, como que as pessoas ouvem aí e falam assim: ah, aquele casal vive bem. Ele de um lado, ela do outro, o ribeirão passa no meio e nenhum sorri para o outro. Tem casais casados que têm anos que não têm uma vida sexual ativa, de aparência. Nesse tipo de vivência, só viver a sensualidade, as pessoas que só pensam com a genitália não conseguem ter uma relação maior do que essa. O máximo que elas vão conseguir viver é uma relação
né, de prazer, de completude. Né? Vai ter um prazer num determinado momento em que um e outro conseguem ter orgasmo no mesmo instante, e é só isso que se limita a essa relação. É uma relação de complementação muito pobre, ao contrário do que a gente vai ver no restante. A sexualidade no campo da afetividade, no campo mental, só para lembrar, nesse primeiro grupo, o exemplo melhor que nós temos são os amantes, aqueles que são verdadeiramente amantes. Não o amante nesse sentido aí de ser a outra do outro, embora homem bom é homem namorados e homem amantes. Os homens maridos são uma porcaria. Os amantes namorados lembram de abrir porta, da flor, lembra da data do aniversário, sai no dia dos namorados, é uma sensação. Vira marido, você não vai abrir a porta para ela, ela sabe abrir a porta, ela não é aleijada, por que ela não abre a porta? Né? Aí as coisas mudam todas, né? Você lembra, amor, você sabe que dia é hoje? O que é? Sua mãe, aniversário da sua mãe, não lembra que dia do namoro, começou o namoro, mais nada dessas coisas. Os verdadeiros amantes são os que cuidam desse afeto dentro desse processo. Na afetividade, a relação já não é mais um com um, ela se amplia. A função dela é a estruturação da sociedade, né? A manutenção da relação social, porque a afetividade é que cria os grupos, é que une as tribos, que une as relações das criaturas no campo da sociedade. Nesse campo, o nosso docinho já não é o orgasmo, são expressões diferenciadas conforme eu preciso viver, porque eu já não preciso caminhar só naquele campo de um para um. Eu posso ter afeto por inúmeras pessoas, sem que isso signifique que eu deixe de gostar de alguém. Nós vamos aprender nesse campo de expressão, primeiro, fidelidade. Os grandes e verdadeiros exemplos de fidelidade estão no campo afetivo. E a maior expressão de afeto que nós conhecemos é a amizade. Por isso que os casais que prevalecem a relação e mantêm o casamento, né, até que a morte os separe, e que não acontece na verdade, porque vão continuar juntos na continuidade da vida, eles têm uma expressão de afeto e de amizade profunda, porque é esse afeto que sustenta as relações. E nós, afetivamente, vamos aprender a sermos fiéis. E eu, para ser fiel, eu não tenho que ser fiel a uma única pessoa. Eu sou fiel ao meu amigo, independente de quantos amigos eu tenho, né? Eu vou aprender uma expressão muito mais profunda. E dentro dessa perspectiva, a relação no campo do afeto é superior do campo físico. Ela já não é uma relação dessa união pobre que fecha-se num momento curto de um orgasmo mútuo, né? Ela é uma relação de amplitude, ela se amplia. Por isso que se eu estou sozinho, eu sou só eu, mas se eu estou com o meu amigo, eu sou muito mais do que eu e o meu amigo. A presença do afeto fortalece a criatura, ela aprimora, e é uma expressão diferente de sexualidade. E nós temos a sexualidade no campo do espírito, que é a criatividade. Nesse momento, nós vamos aprender duas novas palavrinhas, né?
Esqueci da palavrinha além da fidelidade, que é o respeito. Então a gente aprende fidelidade e respeito no campo do afeto. E no campo da criatividade nós vamos aprender sublimação e renúncia. No campo espiritual nós temos a criatividade, e a expressão mais divina da criatividade que nós temos é a maternidade. É o que nós conseguimos perceber de mais divino. E aí, o que acontece? Essa ligação já não é de completude, não é de amplitude, ela se torna uma relação de plenitude. É aquilo que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quem vive esse objetivo maior, essa relação com a sexualidade no campo espiritual, ela não se resume a grupos, ela se amplia ao universo na medida que o espírito cresce e se mostra profundamente importante para a nossa evolução. Então, por isso que a gente vê que nós não podemos falar de sexualidade preso à expressão da sensualidade, porque ela é só uma parte, e uma parte bastante pequena. O que infelizmente aconteceu com o homem é que nós nos prendemos à animalidade da vida em todas as suas expressões, e nós só conseguimos ver sexo no campo da vivência genital. Em Missionários da Luz, André Luiz nos diz, mostrando essa questão da verdade sexual, que o sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os ciclos evolutivos. Então, nós temos essa expressão em todos nós. E a sexualidade, ela se apresenta na evolução na Terra como reprodução assexuada, como hermafroditismo, quando os seres possuem características físicas de macho e fêmea e se fecundam, se autofecundam e se reproduzem por si mesmos. Nós temos a questão da heterossexualidade, que é o momento que a humanidade está vivendo, onde nós temos as expressões diferenciadas do sexo. Então a Terra hoje tem dois sexos, o sexo masculino e o sexo feminino. Ou nós temos uma expressão patológica do sexo, que é o hermafroditismo, que é a presença de estruturas masculinas e femininas no mesmo corpo, indefinindo do ponto de vista físico a sexualidade do espírito reencarnado. Isso não é um sexo, isso é uma anomalia, congênita que a criatura traz. Mas, além dessa questão, nós temos as expressões da sexualidade na Terra. E aí, nesse sentido, nós vamos ver que machos e fêmeas, não existe um terceiro sexo, O pessoal que defende aí o movimento, às vezes, de liberação gay, eles ficam catando um terceiro sexo. Não existe um terceiro sexo, Existem expressões da sexualidade. Então você tem heterossexualidade, homossexualidade feminina, homossexualidade masculina, bissexualidade. E nós temos também criaturas que se apresentam por uma escolha, ou por uma estrutura física, ou por uma escolha social, ou por uma pressão social, ou por uma escolha espiritual, assexuados. Eles não vivem a sexualidade do ponto de vista genital, porque a sexualidade do ponto de vista afetivo, do ponto de vista espiritual, vai estar presente.
Dentro dessa perspectiva, as pessoas costumam nos perguntar, quando falamos nesse campo aqui, né, a bissexualidade é o nosso caminho. Nós um dia vamos ter que ter dentro de nós todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade. Esse é, segundo Emmanuel, em Evolução em Dois Mundos, o objetivo nesse campo. Falando, então, dessa situação, muitas pessoas nos perguntam sobre a homossexualidade. E foi, inclusive, o tema da conversa hoje de manhã, na entrevista do rádio. E como veio uma pergunta, isso vem sempre as pessoas perguntarem: é certo? É pecado? Né? Nós temos o hábito de querermos respostas prontinhas. É muito bom a gente ganhar respostas, porque quando a gente ganha resposta, a gente faz segundo a resposta, e se der errado, a culpa é de quem deu a receita. Então a gente vai e pergunta para alguém assim: eu posso trair o meu marido, a minha esposa? Né? Os chineses dizem que quando a gente faz uma pergunta, é porque a gente tem uma resposta. Que qualquer pergunta só é construída porque a gente tem uma resposta. E quando se fala de homossexualidade, as pessoas falam assim: isso é pecado. Usam uma fala de Paulo em Romanos, que Paulo diz que quando o homem se deita com outro homem, à semelhança do que ele faz com mulheres, que isso não é natural. A partir dessa expressão de Paulo, que tem a ver com a tradição judaica, os judeus, no campo da sexualidade, não é à toa que os grandes psicanalistas, os grandes psicólogos são judeus, porque eles precisavam melhorar as neuroses deles, porque a cultura judaica consegue acabar com qualquer afeto e com qualquer expressão de sexualidade. Tudo deles é proibido, tudo deles caminha no sentido da proibição. Então, faz parte da lei judaica que, se um homem fosse encontrado em flagrante de homossexualismo, que os dois deveriam ser apedrejados até a morte. Ou duas mulheres que vivessem isso, nem falava que mulher, porque mulher não podia viver sexualidade, né? Era uma questão falada para os homens. E Paulo, como um bom judeu, ele se baseia nessa explicação. Eu vou colocar questões para vocês pensarem. Se eu digo que alguma coisa é não natural, eu estou dizendo que há coisas que estão fora da natureza. Olha, a natureza é tudo que foi criado por Deus. Tem alguma coisa no universo que não foi criado por Deus? Se não foi criado por Deus, tem que ter um outro Deus, ou então nós vamos tomar o lugarzinho de novo e voltar com o diabo para a nossa visão. Dizer que algo, qualquer coisa está fora da natureza, é dizer que alguma coisa está fora do controle divino. E eu, particularmente, não consigo entender que Deus tenha o disco da sua criação. Mas aí vem a pergunta: para que Deus deixa então as pessoas viverem a homossexualidade? De uma maneira, só para vocês acordarem nesse finalzinho, não ficarem dormindo,
Do mesmo jeito que Deus criou pulga. Pulga tem sentido para alguma coisa? Eu lembro da história da Emília, que queria que a pulga pulasse só meio pulo para ela matar ela no meio do caminho. Tem coisas na história do homem, na caminhada da natureza, que eu não tenho resposta para isso. Para o Criador, certamente existe uma resposta. Eu posso entender que a homossexualidade, ela tem dois objetivos no caminho da criatura: de provação e de expiação. De uma escolha da criatura no aprimoramento da sexualidade. O próprio Emmanuel diz que espíritos, às vezes, escolhem um corpo físico, diferentemente do seu corpo psíquico, da sua estrutura psíquica, para cumprirem certas missões. E ele pode chegar aqui e não dar conta de ser inibido simplesmente dessa manifestação da sensualidade e viver a sensualidade. E há um outro caminho, que é do abuso da sexualidade, que leva a criatura a passar por inúmeras experiências no campo da sexualidade, e uma delas é a homossexualidade, para o seu aprendizado e o seu crescimento. Se nós pegamos a fala do Carneiro de Campos, que a gente não tinha aí nesse conjunto de informações pelo tempo, quando ele diz que a sensualidade, ela tem função na reprodução da espécie e na retroalimentação dos casais, a gente diria com tranquilidade que no campo da sensualidade, a homossexualidade, ela não vai atender às necessidades da caminhada do espírito, porque não tem jeito de um homem com outro homem, uma mulher com uma mulher fazendo uma reprodução. E como são energias semelhantes, físicas, não vai haver essa retroalimentação um do outro. Mas alguém aqui de sã consciência pode negar o direito de alguém de querer bem e amar outra pessoa do mesmo sexo? Será que nós temos esse direito? A minha experiência trabalhando esses anos todos com vários casais homossexuais é muito interessante, porque os homossexuais que se prendem só à sensualidade, eles não conseguem manter relações por um tempo maior. Eles vivem ou só ficando ou só trocando, troca de casal, troca de companheiro o tempo todo. Os casais homossexuais que se mantêm e se estruturam são aqueles que predominam o afeto, em que a relação de amizade, de carinho, de fraternidade é muito maior do que simplesmente a expressão física dessa relação afetuosa. E isso não é uma condição só dos homossexuais. A grande maioria dos casamentos terminam porque a grande maioria das pessoas se casam com o príncipe encantado e com a Cinderela. Eles dão um beijo no dia do casamento e acordam com o saco, né, e com a gata borralheira, porque no dia depois do casamento você vai ter que conviver com a realidade da criatura. Se você não tiver algo mais nobre do que só a sensualidade, os relacionamentos vão acabar, né? Embora todo mundo se preocupe com isso, os homens e as mulheres estão preocupados em casar com as pessoas bonitas, vão casar com mulher bonita, vão casar com homem bonito, com uma mulher gostosa, com um homem gostoso. E aí eu lembro de um tio que dizia para mim que, pelo menos por economia, a gente devia casar com mulher feia, porque beleza acaba e feiura aumenta.
Então você não tem risco. Se você casar com uma mulher feia, você vai ter feiura a vida inteira, você não perde. Mas se você casar com alguém bonito, você pode ter certeza que daqui a uns anos a beleza acaba. E essa beleza que a gente procura, física, acaba, e se a gente não tiver algo maior, isso termina. Nós vamos então abrir um espaço, antes de retomar a nosso último slide, para perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, se alguém achar mais difícil e quiser fazer pergunta por escrito e passar aí meio, tem gente que tem vergonha, pode passar, a gente lê aqui. Xará queria fazer pergunta? Pode, duas. Se o pessoal não te proibir, não tem problema. Você fala os outros. Pode. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar qual é a importância do Centro de Força Genésio, chamado os induzem de chakra ou chakra genésio, no processo de atração e reprodução humanos. E a outra é se nos processos de esterilização utilizados, do homem, no caso da vasectomia, da criatura, se o perispírito registra tudo que acontece no corpo físico, se numa reencarnação futura isso traria uma repercussão no processo reprodutivo. Primeiramente, o Centro de Força Genésio, ele é o centro de maior expressão no homem encarnado ainda. Até porque ele se alimenta de uma energia vital muito próxima, que os hindus chamam de Kundalini, que é a energia que vem da Terra, diferente da energia que vem do Sol, que é a energia mais nobre de transformação, de vitalidade da criatura. Então, essa expressividade, essa energia, ela toca as criaturas. E da mesma forma que a gente se atrai do ponto de vista psíquico, aquela história que gambá cheira gambá, eu sou mau e eu atraio espíritos maus para perto de mim, eu sou uma pessoa preguiçosa e atraio espíritos preguiçosos para perto de mim. Essa energia que se expressa através do Centro Genésio, ela vai atrair pessoas que têm uma vinculação, uma sintonia próxima a essa vivência. Essa sintonia necessariamente não é de padrão de vivência. Não é porque um homem, ele atua, ele tem uma necessidade de muito sexo, que ele vai estar atraindo uma mulher que tenha muita necessidade de sexo. Eu costumo brincar com os colegas dentro da clínica que a gente precisava trocar os maridos e as mulheres, porque a grande maioria das mulheres e dos maridos, no campo da sexualidade, está tudo trocado. Quando o homem tem muito fogo, a mulher não tem fogo nenhum. E quando as mulheres têm muito fogo, os homens não têm fogo nenhum. Então dos meus clientes, os homens chegam, está cansado, todo dia que eu chego em casa, a mulher reclama, está com dor de cabeça, está com isso, está isso, arruma aquilo, não quer nada. E eu tenho clientes, mulheres, que viram e falam assim, eu casei foi com um frouxo, ele não serve para nada, tem mais de tanto tempo que não acontece, para que eu vou arrumar A gente entende muito claramente, a lei divina botou as coisas para balancear, porque se juntar muito fogo dá incêndio e não resolve nada. Porque só quem pensa naquilo o tempo todo ia ficar o tempo todo na cama e não ia fazer nada, aquela história que ia ser repetitiva sem nenhum crescimento. Do outro lado, a outra pergunta que você levanta é: todas as ações que o homem faz no seu corpo físico, elas vão ter uma repercussão no corpo perispiritual. Essa repercussão pode ser positiva ou negativa, porque eu posso fazer coisas me aprimorando.
O que acontece, e isso é muito interessante, que nós transformamos, eu falo, a medicina em especial, ela transformou amputação em método anticonceptivo. É claro que existem casos em que tem uma indicação precisa para evitar novas gravidezes pelo risco que a mulher vive. Então isso é entendível. Mas nós transformamos uma amputação. Tanto é assim que, como acontece com muita coisa no Brasil, você vai para um tratamento, faz uma laqueadura, mas isso não pode ser colocado e transcrito do ponto de vista do prontuário da forma que é feita, porque nós, como médicos, não podemos amputar um órgão sadio. E o que se faz é cortar uma trompa sadia, né, ou tirar a função dela, incapacitá-la, sem um sentido real. E isso é feito, às vezes, até sem a necessidade verdadeira de se evitar os filhos. Então, isso é muito complicado. É uma questão bastante complicada. Se isso é feito com o sentido da proteção da mulher, porque ela não tem condições, essa repercussão vai ser mínima no perispírito. Não é uma questão moral. Se isso é feito por comodismo, por egoísmo, por uma outra situação, isso vai se complicar e ele vai ter alguma repercussão. Tanto o homem quanto a mulher se fazem desse sentido. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Quem desejar fazer perguntas por escrito, o nosso companheiro Dom Wilson convida em papel, tá? É só pedir que ele vai pegar. Pode fazer. Qual a relação entre obter prazer fisicamente e sexualmente? E espiritualmente? Olha, são coisas bastante diferentes, embora possam ser complementares. Relata a tradição católica que Teresinha de Jesus, quando entrava em êxtase, ela chegava a ter expressão de orgasmo físico, né? Ela entrava em êxtase e via Jesus. E essa expressão dessa relação dela com Cristo era tão intensa, que relatam os historiadores que ela chegava a ter contrações vaginais e toda uma manifestação orgânica semelhante a uma vivência sexual. Mas isso são coisas diferentes, porque eu posso ter um prazer espiritual sem ter a necessidade de ter um prazer físico. Você pode ter uma expressão afetiva que não seja sensual. Você ama um amigo, e isso não significa que vocês dois têm que ter uma transa sexual para que tenham prazer nessa relação. Agora, na verdade, a expressão de prazer físico é um patamar para que o homem possa, na sua caminhada evolutiva, um dia aprender a ter esses êxtases no campo espiritual de uma forma maior. Os casais que conseguem viver isso de uma forma mais adequada e feliz, é porque eles estão buscando um aprimoramento em outros aspectos que não sejam só o sensual. Muitas criaturas nos perguntam às vezes se depois de uma certa idade tem sentido um casal ter vivência sexual. Eu acho que só não deve ter vivência se o casal, os dois de livre escolha, disserem que isso não tem mais sentido para eles. Se isso tiver sentido, isso deve acontecer enquanto o casal conseguir viver isso.
Há muitos anos atrás eu recebi um senhor de 79 anos, que ele veio me consultar. Eu era ainda recém-formado, trabalhava com clínica no hospital, e ele me buscou que ele queria um remédio para melhorar a potência sexual dele. Como era a primeira vez que eu atendia ele, eu fiquei sem jeito de falar com ele, numa expressão meio grosseira, não era isso que eu iria falar assim, o senhor está precisando de um terço para rezar e ver se o senhor está procurando isso, né? Mas, então eu mandei fazer um monte de exame, porque aí dava tempo dele ir, voltar, a gente se conhecer, eu poder falar alguma coisa com ele. Quando ele voltou, os exames estavam normais, como deveriam estar. E eu veio e disse, olha, o senhor não tem nada não, mas o senhor já não pensou que na idade do senhor só pode se preocupar com outras coisas? Não, doutor, o problema é meu não, é porque até um tempo atrás, todo mês eu tinha uma relação com a mulher, agora eu não estou conseguindo, ela cismou que eu estou com outra. Então ele com 79 anos e ela com 74 tinha uma vida ativa, né? E quando ele não estava conseguindo mais, ela cismou que ele estava tendo uma amante, porque a coisa, ele era pontual no cumprimento do dever e ele já não estava conseguindo, porque com 79 anos, né, essa coisa é muito complicada. Tem um autor que não é espírita, um escritor leigo, que o Rubem Alves, que ele diz que a gente vive uma situação desonesta, que os deuses devem ser femininos, que eles não foram muito bons com os homens, porque o homem ele tem que ser fiel à mulher, porque na hora do negócio, se não funcionar, a mulher viu que não está funcionando, e as mulheres podem fingir que estão funcionando sem funcionar, e tem muito homem que acha que as mulheres funcionam muito bem, né? Porque o homem, o brinquedo dele é de armar, e o brinquedo dela é de abrir, então é muito mais simples. Então a coisa fica muito diferente. Então ele diz que isso é uma covardia das deusas com o homem, porque o homem não tem jeito de ser infiel, ele tem que ser fiel ali na hora, mostrar que está funcionando nesse fato. Mas é um complicador. Alguém mais teria uma pergunta? Os papeizinhos. Ah, já tem papelzinho aqui, ó. Não viva, tu chegou mais rápido. É comum na adolescência haver alguma confusão quanto à sua opção sexual? Gente, é mais comum do que vocês podem imaginar. Isso é muito mais comum do que se pensa. Em determinado momento, o jovem ele está conhecendo a sexualidade dele, a expressão de afetividade, ampliando as relações. Então tem hora que ele confunde o afeto